Oi pessoal, então para começar nosso canal nós vamos fazer um pão caseiro. Aquele pão que você pega assim do forno bem quentinho, passa uma manteiga e ele fica uma delícia. Um pãozinho que meus netos adoram, amam quando vem aqui em casa. Tenho aqui 2 colheres de açúcar, pode ser qualquer açúcar, aqui eu separei o demerara. Tenho aqui 10 gramas de fermento biológico, 2 ovos caipiras, mas pode ser qualquer ovo. Aqui eu tenho uma colher rasa das de sopa de sal, quase uma xícara de óleo, um dedo abaixo da xícara cheia, 550 ml de água natural, pode ser um pouquinho levemente morna, 1 kg de farinha de trigo. Eu coloco o açúcar, depois em seguida eu coloco o fermento. Geralmente eu coloco a água para o fermento já ir trabalhando. Dou uma mexidinha com o fouet para misturar bem. Depois eu coloco os ovos, misturo bem. Coloco o óleo. Aqui eu tenho 1 kg de farinha de trigo. Não preciso peneirar porque ela está super fina. Eu vou colocando aos poucos e eu vou mexendo com o fouet para ela ir misturando bem com os demais ingredientes. O pão está ficando bem amarelinho porque os ovos que eu estou utilizando são ovos caipira. Mas você pode utilizar qualquer ovo, pode ser o ovo de granja mesmo. Olha, ele já está ficando difícil de mexer com o fouet, então eu vou tirar o fouet, vou tirar a massa que ficou aqui e vou amassar com a mão o restante, até dar o ponto de deixá-lo crescer. Vou acrescentando a farinha. Aqui a massa já está quase no ponto. Tem que sovar bem sovadinho para ele crescer bem, ficar bem fofinho e aí ele chegar no ponto também que nós desejamos. A massa já está no ponto, agora eu deixo crescer por uns 30 a 40 minutos, mais ou menos. Olhem a massa como ficou, gente, do pão. Está super leve, cresceu bastante, depende do clima. Hoje nós estamos aqui com 23 graus, então ele cresceu bem rápido, 40 minutos foi o suficiente para ficar assim. Agora precisa ter uma bancada, você tem que dar uma polvilhadinha com o trigo para que a massa não grude na bancada. E aí você vai pegar a sua massa e vai sovar um pouquinho mais e modelar os pães. Você vai acrescentando um trigo para ela não grudar. E aí você sova bem e depois modela os pãezinhos. Vou dividi-la exatamente a metade e vou fazer 2 pães razoavelmente grandes. Então, olha, eu vou passar um pouco o cilindro, para modelar os pães, para deixar ele bonitinho, para deixar os pães bonitinhos. E aí vou informá-los. Então, pessoal, agora é só enrolar os pães, fazer o formato que você desejar e colocar na forma para finalizar com a gema aqui. Ele vai ficar douradinho depois que ele tiver assado. Então, como eu disse, são 2 pães grandes, ou você pode dividir a massa e fazer vários pequenos, depende do gosto das pessoas. Eu gosto de fazer assim, fazer 2 pães grandes. Agora vamos colocar no forno os pães, e deixá-los aqui por 30 minutos mais ou menos, com o forno desligado, até ele crescer mais um pouquinho, aí nós ligamos o forno e ele estará pronto em 40 minutos.
Já deu tempo, tá na hora de tirar nosso pão e desenformá-lo. Se você gostou dessa receita, curta, compartilhe e até o próximo vídeo.